Em minha própria jornada e no trabalho intenso com inúmeras famílias através do Mirconex, eu percebi uma lacuna crucial. Eu via pessoas que aprendiam as técnicas da comunicação não violenta, entendiam a teoria da comunicação empática, mas ainda assim, no ápice do conflito, a reatividade tomava conta. Eu mesma me vi nessa situação em alguns momentos. Eu podia explicar a importância de ouvir o coração ou de falar de necessidades. Mas quando a discussão se acalorava, minha resposta interna ainda era de defesa, ainda era de raiva, de querer vencer a briga. Lembro-me um dia em que, após uma conversa tensa, eu me vi remoendo o que havia acontecido, sentindo-me frustrada por não ter conseguido aplicar o que eu mesma ensino. Foi nesse momento que entendi a comunicação eficaz não é apenas sobre o que sai da sua boca, mas sobre o que está acontecendo dentro de você, antes de as palavras saírem. Para ser verdadeiramente conectivo, conectiva, minha resposta precisava nascer de um lugar de calma e consciência, e não de um impulso reativo. Foi então que a meditação e a atenção plena entraram em minha vida, não apenas como práticas espirituais, mas como ferramentas práticas para cultivar essa paz interior, que permite a escolha consciente. No Mir Conex, percebemos que o domínio da comunicação não violenta ganha uma nova dimensão quando ela é alicerçada na capacidade de gerenciar as próprias. Então, de reativo a conectivo se tornou um, um lema, mostrando que a verdadeira transformação nas relações começa quando mudamos a maneira como lidamos com as dificuldades em família, de dentro para fora. Quando nós vivemos, então, em modo reativo, o jeito errado é permitir que nossas emoções nos controlem, nos impulsionando a dizer e a fazer coisas das quais nos arrependeremos profundamente, escalando conflitos desnecessariamente. É como ser um barco à deriva, sem leme, à mercê das ondas da emoção. Então, quais são os custos de permanecer reativo diante das dificuldades? Depois de explosões, de uma explosão, vem a culpa pelo que foi dito ou pelo que foi feito, corroendo a autoestima, dificultando o perdão, seja a si mesmo ou a outra pessoa. A impulsividade e as palavras ditas no calor da emoção, elas deixam marcas, ferindo a confiança e a intimidade, tornando o ambiente familiar, muitas vezes, tenso e imprevisível. A reatividade alimenta a reatividade, ela alimenta a reatividade. Uma explosão, ela gera uma resposta na mesma moeda, perpetuando, então, brigas e maus entendidos que não terminam. Então, você se sente impotente, muitas vezes, diante de suas próprias emoções, como se fosse refém de seus impulsos, o que gera frustrações e ansiedade. Então, as pessoas param de abordar assuntos importantes ou se fecham com medo da sua própria reação ou de suas próprias reações impulsivas. Os filhos, eles observam normalmente e absorvem esses padrões de reatividade, reproduzindo em seus próprios relacionamentos, seja em casa com os pais, entre irmãos ou fora, né? Perpetuando o ciclo. Talvez você diga, Maria do Socorro, é mais forte, Maria, isso é mais forte do que eu, essa emoção, essa coisa, né, que me leva, que me lança. Eu não consigo me controlar no calor do momento. Eu explodo ou eu me fecho. Eu entendo que pode parecer assim, mas a verdade é que o autocontrole e a capacidade de ser conectivo não são talentos inatos, elas são habilidades que
podem ser aprendidas e desenvolvidas, assim como um músculo que se fortalece com o treino. Não se trata de não sentir, mas de como você lida com o que você sente. Seu problema pode até ser diferente, mas a capacidade de ir de reativo a conectivo é universal e é transformadora. O jeito errado é ser escravo da reatividade. O jeito certo com o Me Connex é cultivar a pausa da consciência e o espaço precioso que se cria entre o estímulo e a sua resposta. Então, a grande ideia é que nessa pausa reside a sua liberdade, o seu poder de escolher como você vai lidar com as dificuldades. E não é sobre eliminar as emoções, mas é sobre gerenciá-las. Você não vai deixar de sentir. Você vai aprender a geri-las. Então, essa pausa, ela permite que você respire, que se reconecte com sua intenção, de ser conectivo, de amar, de buscar a paz e acesse as ferramentas de comunicação que você aprendeu. É o ponto onde você sai do modo automático, do cérebro primitivo e ativa a parte consciente e empática do seu ser. O Mir Connex, ele vai lhe ensinar a criar e usar essa pausa, transformando as reações impulsivas em respostas conscientes e conectivas. Ele lhe capacita a cultivar a calma interna através da prática simples, permitindo que você lide com as dificuldades em família de uma nova maneira, construindo pontes onde antes havia muros. O primeiro passo para ir da reatividade à conectividade é instalar um botão de pausa. O jeito errado é pular direto para a ação ou para a fala, quando uma emoção, né, intensa surge sem dar tempo para processar. O jeito certo é usar a sua respiração como âncora para criar um microespaço de consciência antes de reagir, permitindo que a emoção se acomode e você possa pensar com mais clareza. Esse é o ponto. Então eu convido você a fazer um exercício de pausa conectiva de 3 respirações. De 3 respiradas, né? Da próxima vez que você sentir a raiva, a frustração ou o medo surgindo em uma interação, pause. Primeira coisa, pause a fala. Seja a sua ou a escuta do outro. Não diga nada. Pause. Depois, inspire lenta e profundamente pelo nariz, contando até 4. Sinta o ar preencher seu abdômen. Não se importe com o que alguém possa dizer, julgar. Faça o seu exercício. Segure o ar, contando até 4 quando você encher. Depois, expire lentamente pela boca, contando até 6, liberando a atenção. Repita esse ciclo de 3 a 5 vezes. Enquanto você respira, concentre-se apenas na sensação do ar entrando e saindo. Não pense naquelas palavras, naquela situação que você viu ou ouviu, mas apenas na respiração. Essa prática de 15 a 20 segundos é um antídoto imediato à reatividade. Ele quebra o padrão da impulsividade, permitindo que você se acalme e escolha a sua próxima ação ou modo, nova maneira de lidar com essas dificuldades. Uma vez que você ativa o botão da pausa, o segundo passo é usar esse espaço para transformar a reação em uma resposta consciente, focado nas necessidades. O jeito errado é apenas se calar, mas continuar remoendo internamente a raiva ou o julgamento. E sair dali remoendo. Essa pausa não serve. O jeito certo é você usar a calma da pausa para acessar sua intenção de conexão
e aplicar as ferramentas da comunicação não violenta buscando a necessidade por trás do comportamento. Lembre-se sempre daquelas perguntas que você deve fazer a si e depois a outra pessoa. Então, a resposta consciente e conectiva. Após usar a pausa conectiva de 3 respiradas em uma situação de conflito, tente identificar internamente para você qual foi o gatilho, qual sentimento surgiu nesse momento em que você passou por essa situação e qual necessidade sua não está sendo atendida, como nós aprendemos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, da comunicação não violenta. Depois respire mais uma vez e então escolha uma resposta que não seja impulsiva. Pode ser, por exemplo, um pedido de pausa externa, dizer para a pessoa, olha, eu preciso de uma pausa agora, estou sentindo que a conversa ela está esquentando e quero conversar com mais calma sobre esse tema. Valide com empatia, de forma empática, se a outra pessoa está reativo. Você pode dizer, olha, percebo que você está... Aí você diz o que é que você está percebendo, um sentimento, uma frustração, e talvez precise de... Aí você vai identificar mais ou menos a necessidade, dessa pessoa, talvez de ser ouvida, A expressão da sua necessidade, quando você, por exemplo, você diz para a pessoa, quando você age ou fala, o comportamento dessa pessoa, eu me sinto, e aí você diz qual é o seu sentimento, porque eu preciso de, e você fala a sua necessidade. Então, o terceiro momento é monitore a sua voz, se você não está fazendo isso de uma forma agressiva, monitore a sua linguagem corporal, para que estejam alinhados com sua intenção de conectar, não de atacar. Então, evite cruzar os braços, mas mantenha uma postura de quem realmente está querendo se conectar. Essa prática de 1 a 2 minutos após a pausa, ela transforma um momento de potencial desastre em uma oportunidade de diálogo, mudando a maneira de lidar com as dificuldades. Você talvez diga, Maria, é lindo na teoria, mas no meio da briga, meu cérebro desliga, eu não consigo me acalmar para pensar em gatilhos, para pensar em necessidades, para fazer respiração. Eu lhe digo que eu entendo perfeitamente. Ninguém consegue isso de uma hora para outra. É como aprender a tocar um instrumento. Você não começa tocando uma sinfonia. Comece praticando dia a dia a pausa conectiva de 3 respiradas em momentos de menor intensidade, ou até mesmo quando você estiver sozinho ou sozinha e sentir uma emoção forte. O músculo da consciência, ele se fortalece com a repetição. Com o tempo, essa pausa se tornará mais natural, mesmo sob pressão. Não se trata de ser perfeito, mas de ser persistente. O diálogo como ponte começa com a calma interna. E aí vamos para o terceiro passo, que é cultivar a calma interna de forma consistente, tornando-a um alicerce para que a postura conectiva seja o seu modo padrão de ser. O jeito errado é usar as técnicas de pausa apenas em momentos de crise, sem um treino diário. Aí você não vai conseguir. O jeito certo é você integrar práticas simples de atenção plena, de meditação em sua rotina, fortalecendo a sua capacidade de estar presente, consciente e calmo, mesmo quando não há um conflito imediato. Isso é a vulnerabilidade como força, abrindo o coração para o diálogo. Eu gostaria de trazer mais 2 testemunhos, para ajudar a gente a entender como as pessoas fazem isso. Então, foram experiências de pessoas que praticaram, essas ferramentas. Um casal, Simone e Roberto. Lembrando que esses nomes são pseudônimos, eu não posso usar o nome das pessoas. As brigas eram
como incêndios, elas começavam com uma faísca e viravam destruição. Então o casal disse: a gente se amava, mas vivia exausto, pedindo desculpas depois de cada explosão. Puxa vida, parecia impossível mudar. Eles começaram a praticar, sabe, a pausa conectiva de 3 respiradas. No começo era difícil para eles lembrarem isso, mas quando um deles lembrava, o outro respeitava. Essa pequena pausa, esses 15 segundos, eles faziam toda a diferença na vida deles, né? Dava tempo de lembrar do que realmente importava. Então eles hoje ainda têm algumas discussões, mas elas não viram guerra mais. A guerra, eles discutem o problema, não há pessoa, ou seja, não há mais acusação. Eles saíram do modo reativo e a casa deles agora está em paz, eles se sentem tranquilos. Então, veja bem, se a sua família vive em ciclos de explosão e de arrependimento, não importa o quão quente seja o temperamento, essa ferramenta pode ser a chave. Seu problema, porque o seu problema pode ser diferente. Mas a necessidade de uma pausa consciente, ela é universal para a paz de qualquer pessoa. E aí eu gostaria de trazer um segundo testemunho, que é de uma mãe e um filho adolescente. Como foi que eles fizeram a pausa? Essa mãe, vou chamar Paula e o Tiago. Tiago era muito impulsivo, né? E respondia a tudo com raiva. Paula, por sua vez, a mãe, reagia com críticas e às vezes com choro. Era uma batalha constante. Ela disse que se sentia esgotada. Mas, sabe, ela começou a praticar o minuto conectivo diário e a resposta consciente. Quando ele explodia, ela disse que respirava. Às vezes, pedia um tempo. Depois, em vez de criticar, ela falava da sua necessidade. Ela é como dissesse assim: filho, quando você grita, eu me sinto assustada, porque eu preciso de segurança, preciso me sentir tranquila. E ele se surpreendia, né, quando ela mudou a sua postura. Com o tempo, ele também começou a respirar. Não é perfeito, mas as explosões hoje elas são muito mais raras. Então, ela disse que hoje eles conseguem conversar, ela percebe que ele está aprendendo, né, a se controlar, e ela a ser a mãe que precisa ser deste filho adolescente. Então, essa nova maneira de lidar com as dificuldades transformou a relação de mãe e filho. Tanto Paula como Simone, Roberto, eles não pagaram por essa pausa. Eles investiram a disciplina e a consciência na prática e o valor da paz na conexão e do autocontrole, que é inestimável. E eles descobriram que a calma interna é o verdadeiro motor da transformação. Então essas histórias elas mostram que de reativo a conectivo é um caminho real e acessível para quem busca uma nova maneira de lidar com as dificuldades, construindo um lar de paz e um lar de compreensão. Hoje você descobriu a nova maneira de lidar com as dificuldades, a chave para ir do reativo a conectivo e construir uma paz duradoura em seu lar. Essas mini histórias, esses mini testemunhos que eu lhe entreguei, são o seu primeiro passo para cultivar a calma interna e transformar suas reações em respostas conscientes.